Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça em que buscamos compreender e estudar a educação do Espírito à luz do Consolador. Estamos vendo nos últimos encontros, no livro Depois da Morte, apontamentos interessantíssimos, importantíssimos sobre a história do cristianismo, trazida por Leon Denis enquanto encarnado. Deixou alguns livros escritos, todos muito valiosos, e estamos vendo nesse Depois da Morte os apontamentos que ele traz, um estudo sobre uma análise sobre a história do cristianismo. Estamos, como já vínhamos falando, buscando compreender situações em que foram, de certa forma, alteradas, nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Mas, como sempre repetimos, Jesus, na sua extrema condição de espírito crístico, sabia de fato o que viria a acontecer e toma todos os cuidados, deixando tudo dito. Mesmo com as interferências, os pontos básicos estão lá, porque ele deixou de forma mais figurada, alegórica, dentro dos ensinamentos das parábolas, e com isso ficou a lição para toda a imortalidade, para todos os tempos, e temos esse acesso há 2000 anos. Então, nós estamos vendo justamente quando ele fala. Tertuliano assim se exprime num trecho da sua apologética. Se é permitido aos mágicos fazer aparecer fantasmas, evocar as almas dos mortos, obrigar os lábios de uma criança a proferir oráculos, se eles têm as suas ordens espíritos mensageiros, pela virtude dos quais as mesas profetizam, quanto maior zelo e solicitude não empregarão esses espíritos poderosos para operarem por conta própria o que executam com auxílio de outrem. Então, isso está lá registrado, em Tertuliano. Santo Agostinho, o grande bispo da Hipona, no seu tratado de cura pro mortuis, fala das manifestações ocultas e ajunta: por que não atribuir esses fatos aos espíritos dos finados e deixar de acreditar que a divina providência faz de tudo um uso acertado para instruir os homens, consolá-los e induzi-los ao bem? Então, Santo Agostinho trazia isso, Por que não atribuir tudo isso aos espíritos? Na sua obra Cidade de Deus, tratando do corpo fluídico, etéreo, suave, que é o invólucro da alma e que se conserva a imagem do corpo material, esse padre, que é o Santo Agostinho, da Igreja, fala das operações teúrgicas, conhecidas sob o nome de teletes, que o punham em condições de se comunicar com os espíritos e os anjos e de ter visões admiráveis. Então, ele mesmo, como médium, ele via muita coisa, ele entendia muita coisa. E deixou claro, por que não atribuir tudo isso aos espíritos? Quanto à pluralidade das vidas, afirmada por Orígenes, e que Santo Agostinho parece, em certos casos, combater, pode-se até dizer que ela está estabelecida no seguinte trecho da obra deste. Então, vamos ver um trecho de uma obra de Santo Agostinho. Vamos primeiro ver o trecho. Estou convencido de que se achará no platonismo
muitas coisas, quer dizer, em Platão, né? Muitas coisas que não repugnam aos nossos dogmas. A voz de Platão, a mais pura e brilhante que tenha havido na filosofia, está inteiramente reproduzida em Plotino, e lhe é tão semelhante que parecem contemporâneos. Entretanto, há um intervalo de tempo tão grande entre os dois, que o primeiro parece até estar ressuscitado no segundo. Vejam aqui Santo Agostinho, colocando Platão e Plotino em tempos diferentes, com tanta semelhança de entendimento, de pensamento, que ele lança que até parece que o primeiro, que é o Platão, estaria ressuscitado no segundo. Já estudamos nas cartas de Paulo, até há pouco tempo, que o termo ressuscitado, na verdade, se encaixava em reencarnado, né? Era assim que era usado. Então, por isso que estamos vendo aqui, parece até estar ressuscitado no segundo, né? Ressuscitado no segundo. São Clemente de Alexandria e São Gregório de Nice exprimem-se no mesmo sentido. Este último expõe que a alma imortal deve ser melhorada e purificada, se ela não o foi na existência terrestre, o aperfeiçoamento se opera nas vidas futuras e subsequentes. Então, nós vemos claramente que os grandes filósofos dos tempos idos deixavam claro esse processo de pluralidade das existências. Assim como também Jesus deixou, e por mais que tenham tentado alterar, não alteraram tudo, justamente porque estamos sempre repetindo isso, a forma como Jesus colocava. Continuando, tais revelações tinham se tornado outros tantos embaraços à igreja oficial. Nelas iam os heréticos basear seus argumentos e sua força. Abalada se achava a autoridade do sacerdócio, com a reencarnação, com o resgate das faltas cometidas pela prova e pelo trabalho na sucessão das vidas, a morte deixava de ser um motivo de terror. Cada qual a si mesmo se libertava do purgatório terrestre por seus esforços e progressos, e o sacerdote perdia a razão de ser. Já não podendo a igreja abrir à vontade as portas do paraíso e do inferno, via diminuir o seu poder e prestígio. Então, foi uma coisa totalmente pensada pelos interesses próprios da instituição, com I maiúsculo, né, do catolicismo instituição, foram esses interesses que fizeram com que abafasse a ideia da reencarnação. Ora, porque se a reencarnação, aquele que está ali na minha frente como padre e se coloca como enviado de Deus, capaz de intermediar, né, os meus pedidos, a minha necessidade de perdão a Deus, e Ele que traz a resposta quando nos absolve, pedindo para orar determinadas vezes, né, enfim. Estou falando mais dos tempos idos, né? Estamos falando dos tempos idos. Por isso, sempre compreendermos que aqui o objetivo jamais seria uma crítica. Estamos falando de dados da história, né? Em que realmente os representantes da igreja se colocavam como o elo, os enviados. Então, eles seriam a manifestação de Deus na Terra, né? Tanto que era muito comum nós ouvirmos as pessoas mais antigas
elas falavam Padre Nosso, né, que estás nos céus, né? Então, havia ali uma coisa muito forte nesse sentido. Alguns ainda traziam, né, essa coisa forte do que foi estabelecida lá no passado, de que seriam os enviados, portanto, aqueles que teriam a incumbência e a condição, né, de nos libertar dos erros, né, dos pecados, enfim. Mas vamos compreendendo. Por quê? Porque a reencarnação coloca aquele padre, pensando lá antigamente, que está diante de mim, se existe um processo reencarnatório, amanhã ele não será padre, né? O medo da morte atenuaria muito, porque sabemos que Deus, sendo misericórdia, nos daria uma outra oportunidade. Então, estas questões abalavam muito. Julgou, portanto, necessário impor silêncio aos partidários da doutrina secreta, renunciar a toda a comunicação com os espíritos e condenar os ensinos destes como inspirados pelo demônio. Então, qual foi o artifício, a artimanha, a estratégia? É colocar que todo espírito que se comunica é demônio. E os iniciados, que são chamados esses espíritos mais preparados, encarnados, mas mais preparados, que sabiam de tudo isso, como nós vimos ali, ficou escrito, né, e passou, e está lá, Santo Agostinho falando, né, das coisas que ele ouvia, que ele sentia, que ele percebia, as belezas que lhe eram mostradas. Então, tudo isso, né, ficou abafado para os iniciados. Essa comunicação com os mortos, que eles continuaram fazendo. Todo mundo sabe, né, que dentro dos seminários, dos mosteiros, as reuniões acontecem. Por quê? Porque há médiuns ali, só que fica dentro do secreto, né? Não pode ainda trazer isso à tona, mesmo porque para trazer isso à tona precisa de todo um processo do próprio tempo, levando os fiéis a questionamentos, a percepções, para que tudo venha de uma forma natural, porque se vier de cima, abalaria as estruturas daqueles que acreditam desta forma. E ao invés, possivelmente nem todos, pensariam, nossa, que coisa maravilhosa, aclarou meu entendimento. Não, muitos se aborreceriam tanto com isso e descreriam tanto que poderiam até mesmo se afastar do caminho de fé que buscaram. Então, tudo muito cuidadoso. Então, julgou, portanto, necessário impor silêncio aos partidários da doutrina secreta, renunciar a toda a comunicação com os espíritos e condenar os ensinos destes como inspirados pelo demônio. Foi isso que a igreja fez. Desde esse dia, Satanás foi ganhando cada vez mais a importância na religião católica. Tudo o que a esta embaraçava foi-lhe atribuído. Então, tudo era obra do demônio. Quem assistiu O Nome da Rosa, que é baseado num belíssimo livro, né? Então, e tantos outros filmes que mostram o que acontecia nas igrejas, né? E o que a Inquisição fazia. E tudo que atribuíam ao Satanás, ao demônio, né? Então, desde esse dia, Satanás foi ganhando cada vez mais importância na religião católica. Tudo o que a esta embaraçava
foi-lhe atribuído. A Igreja declarou-se a única profecia viva e permanente, a única intérprete de Deus. Orígenes e os gnósticos foram condenados pelo Concílio de Constantinopla em 553. A doutrina secreta desapareceu com os profetas e a Igreja pôde executar à vontade a sua obra de absolutismo e de imobilização. Foi lamentável tudo isso, lamentável. E se não me falha a memória, foi em 600 e pouco, preocupados, né, com a perda, ali com a diminuição dos fiéis, né, porque da forma como eles traziam os ensinamentos, aqueles que, colocando como dogmas irrefutáveis, aqueles que se questionavam um pouco mais e que percebiam algo além daquilo que eles passavam, começaram a se desinteressar, né? Então, a diminuição da procura, das buscas pelo catolicismo, fez com que em 604, talvez, o Papa declarou-se infalível. Então, decretou-se a infalibilidade, acho que é assim, infalibilidade do Papa. Então, todos os papas, a partir desta data, passaram a ser infalíveis, ou seja, criaturas, representantes direto de Deus, não sujeitas ao erro. Então, uma exceção, né? E tudo isso acabou trazendo muitos danos, porque muitos percebiam que não era assim, né? E vamos lá, então. Viu-se, então, os sacerdotes romanos perderem de vista a luz que Jesus tinha trazido a este mundo e recaírem na obscuridade. Então, aquele brilho dos 300 primeiros anos em que tantos espíritos preparados estavam encarnados entre nós e conseguiram sustentar ali a sedimentação do cristianismo, pouco a pouco foi sendo abafada pela Igreja que foi tomando essas atitudes. A noite que quiseram para os outros, fez-se neles mesmos. O templo deixou de ser, como nos tempos antigos, o asilo da verdade, e esta abandonou os altares para buscar um refúgio oculto. Desceu às classes pobres, foi inspirar humildes missionários, apóstolos obscuros que, sob o nome do Evangelho de São João, procuravam restabelecer em diferentes pontos da Europa a simples e pura religião de Jesus, a religião da igualdade e do amor. Porém, essas doutrinas foram asfixiadas pela fumaça das fogueiras ou afogadas em lagos de sangue. Toda a história da Idade Média está cheia dessas tentativas do pensamento, desse despertar imponente, vindo depois as reações do despotismo religioso e monárquico e períodos de triste silêncio. Que caracterizou inclusive a Idade Média, né? Que foi um período muito difícil. A ciência sagrada, porém, estava guardada sob diferentes aspectos por diversas ordens secretas. Os alquimistas, templários, Rosa-Cruzes e outros lhe conservavam os princípios. Os templários foram encarniçadamente perseguidos pela Igreja oficial. Esta temia extraordinariamente as escolas secretas e o império que elas exerciam sobre as inteligências.
Sob o pretexto de feitiçaria e de pactos com o diabo, as destruía quase todas a ferro e fogo. O protestantismo é superior ao catolicismo porque repousa sobre o princípio do livre exame. Sua moral é mais perfeita e tem o mérito de se aproximar bastante da simplicidade evangélica. Então, o protestantismo, na sua essência, ele resgatou, né? Hoje nós vemos muitas ramificações, digamos assim, e percebemos ali exageros, como eu diria, enfim, exageros, né? Por parte de algumas dessas divisões, não é? Mas na sua essência, né? Quando ele vem para trazer o melhor, para trazer um novo caminho para aqueles que se sentiam perdidos, né? Ele tem, como ele fala aqui, olha, repousa sobre o princípio do livre exame. Sua moral é mais perfeita e tem o mérito de se aproximar bastante da simplicidade evangélica. Mas a ortodoxia protestante não pode ser considerada como a última palavra da renovação religiosa, pois se apega exclusivamente à letra que mata e à bagagem dogmática que em parte conservou. Então, o protestantismo acabou conservando muitos dogmas, né? Acabou se prendendo muito à letra, se esquecendo que Jesus frisava várias vezes para ficarmos atentos ao espírito, não à letra, né? Mas existem alguns segmentos do protestantismo um exagero em relação à letra, o que está escrito de uma forma literal, sem buscar o contexto, sem buscar as ligações, né, do contexto em que aquilo está, do que aquela palavra quis expressar. E em tudo nós temos que ver o que quis expressar, até no Novo Testamento, que são os ensinamentos de Jesus. Nós vemos que Jesus falou, se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o. É claro que ele não está mandando ninguém arrancar o olho. É uma forma forte de uma linguagem figurada para mostrar o quanto devemos lutar contra as nossas tendências difíceis, não é? E um dos problemas que alguns dos segmentos do protestantismo guardam nos dias atuais também é o excesso de atenção aos profetas, com uma diminuição, aos meus olhos, de Jesus, né? Porque quando você fica muito no que este profeta disse, aquele profeta disse, e coloca aquilo como um roteiro de vida, estamos deixando de lado, sem entender que é a história de um povo que tem muita importância e tem muita coisa boa, mas é preciso que entendamos que veio Jesus. Veio Jesus. Não podemos esquecer disso, né? Então, quem nós vamos considerar mais? Não é? Então, vamos. Mas a ortodoxia protestante não pode ser considerada como a última palavra da renovação religiosa, pois se apega exclusivamente à letra que mata, como Jesus falava, e à bagagem dogmática que em parte conservou. Apesar dos esforços da teocracia, não se perdeu a doutrina secreta. Por muito tempo ficou velada a todos. Os concílios e os esbirros do Santo Ofício acreditaram tê-la sepultado para sempre, mas debaixo da pedra que lhe haviam colocado em cima
ela vivia ainda, semelhante à lâmpada sepulcral que arde solitária durante a noite. Mesmo no seio do clero, sempre houve partidários destas magníficas ideias de reabilitação pelas provas, da sucessão das vidas e da comunicação com o mundo invisível. Alguns têm até ousado elevar as suas vozes. Há meio século, 1843, então há 50 anos de quando Leon Denis está falando, né? O senhor de Montal, arcebispo de Chartres, falava nestes termos sobre a preexistência da alma e sobre as reencarnações. Abre aspas. Visto não ser proibido acreditar na pré-existência das almas, quem saberá o que em épocas vindouras virá a suceder entre as inteligências? Muito claro aqui. E o que é pré-existência da alma? É uma alma que pré-existe ao corpo, é uma alma que já teve outras experiências, não é uma alma criada para aquele corpo, como entende-se as muitas religiões. E até como ficou definido no catolicismo, no protestantismo. O cardeal, porque as coisas foram se modificando ao longo do tempo, né? O cardeal Bona, o Fenelon da Itália, na sua obra sobre o discernimento dos espíritos, assim se exprime. É muito para estranhar que se encontrem homens de bom senso que tenham ousado negar as aparições e as comunicações das almas com os vivos, ou atribuí-las à imaginação transviada, ou ainda às artes do diabo. Então nós vemos que na igreja muitos se posicionavam e falavam, né? Mas tudo isso foi ficando, e é impressionante como nós humanos nos contentamos com pouco, não é? Nos contentamos com aquilo que nos passam. Por que não vamos pesquisar mais? Por que não vamos aprofundar mais? Então, é uma postura muito infantilizada da humanidade, não como um todo, mas muitos de nós, né? Muitos de nós, e nos incluindo, é uma postura infantilizada de acatarmos aquilo que nos colocam sem a devida análise, né? Então, esses ensinamentos que Leon Denis traz sobre o cristianismo são de suma importância. Essa história do cristianismo, até para nós entendermos muitas coisas. Eu, quando vejo alguém assim, com muito horror à religião, porque uma coisa é você não querer seguir uma religião. Às vezes você tem até, quantas vezes? Às vezes não, muitas vezes. Você tem ali uma religiosidade tão forte dentro de você, né, que te norteia os passos ali, mas não tem uma profissão de fé, ou seja, uma religião que você frequente, que venha ao encontro do que você deseja, né, para seguir como religião. Isso tudo bem, mas alguns percebemos que têm horror à religião. Horror à religião. E, na verdade, nem são ateus, mas se dizem ateus. Porque tem horror à religião humana. O que foi feito e tem sido feito dela. E muitos trazem recordações dificílimas do que sofreram na igreja, pela igreja, né? O que a igreja causou. Quantos não foram para os calabouços? Quantos não foram para os postes incendiados? Quantos não foram para as fogueiras? Então, muitos trazem esse horror da instituição igreja, né?
E isso fala forte para muitos, e nem sabem por quê, mas tem essa aversão à religião. Então, por isso que é muito bom nós buscarmos o entendimento, a compreensão, e foi muito proveitoso, creio eu, este estudo abençoado de Leon Denis. Vamos pedir a Deus que nos envolva em bênçãos de luz, de paz, de reconforto. Jesus, nosso Mestre e Senhor, Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, envolvam-nos em bênçãos de luz e esperanças. Que fiquemos em paz.